Olá pessoal, aqui é a Marisa Zanoni dos Santos, novamente, da Luz Alliance. Sejam bem-vindos novamente à nossa leitura, vamos continuar, né? Hoje a leitura é do 5º relatório, o livro se chama Aliados da Humanidade, número 2, volume 2. E esse 5º relatório, o título dele é O que eles querem. Então vamos lá. Como temos falado, aqueles que estão intervindo em seu mundo hoje querem ganhar controle desse mundo por motivos óbvios e por motivos não tão óbvios. Eles querem esse mundo como um grande prêmio, rico em recursos, governado por uma raça que eles acham ser indisciplinada e indigna de ser o mordomo de um lugar tão maravilhoso. Eles também valorizam o seu mundo, como temos falado, devido à importância estratégica e devido aos depósitos escondidos que existem em muitas partes do mundo. Mas isso não responde totalmente à pergunta quanto ao que os visitantes realmente querem. Aqui, nós devemos abrir outra porta para o lado mais escuro da intervenção e, ao fazer isso, revelar mais para vocês sobre a natureza do comércio, assim como existe nessa parte da galáxia. Como temos falado, a intervenção é primariamente um conjunto de forças comerciais e não forças militares. Eles veem o seu mundo pelas suas oportunidades, pelos seus recursos, pela sua importância estratégica e pelos seus tesouros escondidos. Mas o que vocês devem entender nesse ponto é que eles também valorizam vocês. Como temos enfatizado através dos nossos relatórios, eles precisam de assistência humana para que se estabeleçam em seu mundo. Eles precisam da infraestrutura humana. Eles precisam do governo e religião humanos. Eles precisam da assistência de vocês para estabelecerem operações aqui totalmente e confiavelmente. E eles farão o possível para prover uma aparência da vida anterior de vocês, a fim de manter a ordem e a submissão humanas. No entanto, a fim de realizar e manter isso, eles terão que estabelecer uma rede de engano muito profunda, a qual nós temos descrito todo esse tempo. Aqui vocês devem entender que eles consideram vocês como um recurso também. Eles não consideram vocês como semelhantes deles. Eles não valorizam as suas religiões, culturas ou costumes. Eles veem vocês primariamente como um dos recursos do mundo. Como tal, eles buscam tirar vantagens de vocês de todas as maneiras que eles puderem e que eles julguem ser proveitosas e valorosas para os interesses deles. Para eles, vocês são um bem em potencial. Como um bem, vocês são valorizados somente por aquilo que vocês valem para eles. Como vocês podem ajudá-los e o que vocês podem valer como uma entidade e como um recurso em si. Vocês devem parar para considerar o que isso realmente significa. Isso significa que eles consideram vocês como um recurso biológico, parte de uma rede de recursos que existe dentro desse mundo. Nisso, eles veem vocês de forma muito similar à maneira que vocês veem animais domesticados, os quais vocês usam como recurso. Estamos cientes que vocês usam esses animais com uma variedade de razões. E isso é comum na comunidade maior de mundos, onde tais animais podem ser usados como um recurso alimentar. Entendemos que vocês usam os seus animais de muitas maneiras, para prover diferentes tipos de benefícios e substâncias, e assim por diante. É assim que vocês se parecem para aqueles que estão visitando o seu mundo, para a intervenção.
Eles não consideram vocês como semelhantes deles. Eles consideram vocês como um recurso deles. O que vocês podem não entender é que a cada ano milhares de pessoas são levadas e não são retornadas ao mundo. Pode ser fisicamente. Essas pessoas não são simplesmente condicionadas, elas são mantidas. Algumas delas perecem em cativeiros. Algumas delas não sobrevivem ao processo de captura. Algumas ficam doentes e morrem. Aquelas que não conseguem sobreviver e que ainda são vistas como úteis para a intervenção são usadas como recurso biológico. Isso significa que o sangue, órgãos, tudo é usado de acordo com o respectivo valor na comunidade maior. Na comunidade maior, recursos biológicos tais como sangue, plasma sanguíneo, DNA, medula óssea, pele e órgãos podem ser usados por suas substâncias químicas. Remédios são feitos a partir dessas coisas. Novas formas de vida são criadas a partir dessas coisas. Essas substâncias são mercadorias valiosas em certas partes da comunidade maior. Se aqueles que são capturados e não retornados sobreviverem, eles serão usados com outros propósitos. Caso a intervenção ganhe controle completo do seu mundo, muitas pessoas que forem consideradas como indesejáveis ou que não se adequarem aos padrões sociais estabelecidos através da intervenção serão usadas como recurso biológico dessa maneira. Talvez isso seja chocante, mas vocês podem entender isso, porque é assim que vocês tratam os seus animais, como recursos biológicos, para serem usados como alimento, vestimenta, remédios, combustível. Na comunidade maior, recursos biológicos são muito valiosos porque eles podem ser usados e alterados com uma variedade de propósitos, como temos mencionado. Para propósitos medicinais, para propósitos de suporte à vida, para a criação e geração de novas espécies. É por isso que muitos dos seus animais são levados. Eles não são simplesmente levados para prover produtos sanguíneos para o programa de cruzamento genético. Eles são levados porque esses produtos sanguíneos em si são altamente valiosos e podem ser negociados com muito sucesso. Em sociedades tecnológicas, tais como os coletivos, recursos biológicos são extremamente valiosos e difíceis de se achar na comunidade maior. Como temos falado repetidamente, o seu mundo é visto como um depósito biológico. Por isso, embora os visitantes queiram os recursos minerais do seu mundo, eles também querem coisas que são muito mais elementares para as necessidades da vida. Eles precisam de água, eles precisam de oxigênio, eles precisam de sangue, eles precisam dos fatores de resistência do sangue. Eles precisam de plasma sanguíneo. Eles precisam dos elementos biológicos que constituem a vida e que são fundamentais para a vida em todo lugar. Isso significa que eles precisam de vocês como um recurso biológico. Uma coisa é considerar que o seu mundo será usado para servir outras potências, mas a ideia de que vocês serão usados para servir outras potências é uma questão totalmente diferente e que representa uma violação ainda maior dos seus direitos fundamentais. Obviamente, isso está totalmente encoberto da agenda pública deles. Aqueles que eles persuadirem para se tornar seus adeptos e representantes nunca vão ouvir sobre essas coisas. Parte do programa de pacificação é assegurar vocês de que eles estão aqui para o seu bem, para a sua redenção e para a preservação do mundo. Mas como temos falado tão frequentemente, é a preservação do mundo para as necessidades deles. As plantas, os animais, a atmosfera respirável e a água são todos recursos a serem usados e que são valiosos em si mesmos, por si mesmos, bem como a riqueza mineral que existe nesse mundo. Mas a parte que está faltando nisso tudo é o papel de vocês como recurso biológico.
É assim que a intervenção vê vocês, como um recurso. É claro que isso nunca seria revelado para aqueles que estão sendo pacificados ou para aqueles que mesmo hoje possam estar como representantes e apologistas da intervenção. Mas isso é muito verdadeiro. Vocês podem se perguntar: para onde foram todas as pessoas que desapareceram e não retornaram? Vocês podem perguntar isso. Todos eles fugiram? De fato, alguns foram vítimas de violência humana. De fato, alguns fugiram. Mas só nós estamos falando de muitas pessoas no mundo todo que têm desaparecido sem vestígios, sem uma pista. Sabemos disso a partir do nosso estudo das transmissões dos seus governos. Sabemos disso a partir daquilo que os não vistos nos contaram. E sabemos disso porque isso é evidente nas intrusões dos coletivos em outros mundos. De alguma forma, misteriosamente, indivíduos começam a desaparecer nos estágios iniciais dessas intervenções. E as pessoas que reconhecem que esses desaparecimentos estão acontecendo irão pensar que são devido a circunstâncias infelizes, mas normais dentro das suas próprias culturas. Será explicado nesses termos. Sem dúvida nenhuma, nisso vocês devem pensar no seu próprio bem-estar e no bem-estar da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos e dos seus conhecidos. E além disso, vocês devem considerar o bem-estar de todo o seu mundo e a segurança da vida humana. Como recurso, vocês serão usados, e quando a utilidade acabar, vocês serão descartados. É assim que recursos são usados. Alguns são preservados, alguns são esgotados, assim como vocês usam recursos em sua vida diária. O que vocês pensam como sendo a alma humana, o espírito da humanidade, não é valorizado pela intervenção. Essa violação é tão completa e minuciosa e já está ocorrendo em todas as suas manifestações. Investiguem esse assunto e pensem por si mesmos, e vocês verão por si mesmos. Nós estamos lhes dando a perspectiva de se olhar de fora para dentro. Isso lhes dá uma visão objetiva das circunstâncias do seu mundo e das forças que estão agindo sobre ele. Como nós mencionamos em nosso primeiro conjunto de discursos, caso a intervenção tome posse plena e uma ocupação seja estabelecida completamente aqui, então a população humana será reduzida para uma classe trabalhadora eficiente. Como isso será alcançado sem produzir indignação e revolução entre a população humana? Será alcançado através do desaparecimento de pessoas. Será alcançado pelo isolamento daqueles que são considerados não cooperativos ou dissidentes. Eles serão levados para nunca mais serem vistos. E enquanto há uma aparência de normalidade nos assuntos humanos, por trás dos bastidores, tudo será mudado e será gerenciado por um diferente conjunto de poderes. Gente, na minha visão, eu gostaria de deixar claro aqui que as pessoas que não forem a favor da intervenção e não estiverem sendo cooperativos, não significa que nós, trabalhadores da luz, que acontecerá isso com a gente, porque nós estaremos tomando providências, como a gente está indo atrás de conhecimento, como a gente está indo atrás de toda a sabedoria, né, de espiritualidade, de saber sobre essas coisas, é dado um suporte para a gente através dos nossos mentores. E outra coisa, nós vamos aprender técnicas, a gente vai aprendendo técnicas de proteção, tá? Então nós mesmos podemos nos proteger, técnicas energéticas, tá? Como radiestesia, as mesas radiônicas, tratamentos multidimensionais, as curas. Então, quando a gente está em outra frequência, eles não conseguem nos acessar. Então, por isso que o nosso trabalho é muito valioso, tá ok? Não esqueçam disso, não desanimem.
Então, continuando a leitura. Os coletivos esperam que isso possa ser realizado pelo máximo de tempo possível e que uma revolução não comece, porque isso seria muito custoso para os esforços deles. E muito custoso para a humanidade também. Eu vou ler o último parágrafo e vou ler isso de novo para a gente entrar de novo no raciocínio aqui do livro, tá bom? Então eu vou aqui em cima, olha. Eles serão levados, né, isso que não são cooperativos, eles serão levados para nunca mais serem vistos. E enquanto há uma aparência de normalidade nos assuntos humanos, por trás dos bastidores tudo será mudado e será gerenciado por um diferente conjunto de poderes. Os coletivos esperam que isso possa ser realizado pelo máximo de tempo possível e que uma revolução não comece, porque isso seria muito custoso para os esforços deles e muito custoso para a humanidade também. Os visitantes estão aqui para fazer negócios. Vocês são parte do negócio. As suas mãos, os seus olhos, os seus órgãos reprodutivos, o seu sangue, o seu plasma sanguíneo, a sua química biológica. Isso é tudo parte do negócio deles. Para eles, vocês são como um gado inteligente, úteis, interessantes e importantes comercialmente. No início, eles irão tratar vocês com deferência, aqueles de vocês que possam lhes encontrar cara a cara, mas eles não lhes darão nenhum poder. Eles não lhes darão escolha. Eles só tentarão convencê-los da sabedoria, das maneiras deles e da necessidade da presença deles no mundo. E caso vocês recusem, ou caso vocês resistam, eles tornarão a vida difícil para vocês, ou eles irão descartar vocês para uso posterior. E eu também gostaria agora aqui, olha, eles tornarão a vida difícil para vocês, ou eles tornarão a vida difícil para vocês. Eu quero só me concentrar nessa partinha aqui, dar uma opinião minha também, é uma reflexão minha. Quando a gente fala de vida difícil, a gente pode... Por isso que a gente precisa ir atrás do minimalismo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Viver com o que é necessário. E às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter a liberdade de realizar aqui. Eu estava pensando isso esses dias. Então, a gente vai precisar ter muito discernimento realmente para saber discernir o que vale mais, né? Se é a nossa liberdade ou se é um bem material, né? Tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração, são muitas vertentes que a gente tem que analisar, e isso faz parte do conhecimento, faz parte do caminho do conhecimento. Então a gente precisa se manter firme nesse caminho, não desanimar, não deixar de ler, não deixar de ir atrás. Quem busca, encontra, né? Buscais e encontrareis. Então as informações começam a cair na frente da gente, vocês vão perceber. Tudo que a gente precisa saber começa a aparecer na frente da gente. Então não desanimem mesmo, né? Não duvidem da força de vocês também, né? Precisa ter força para ter uma vida difícil, mas é uma vida difícil talvez que seja um tempo, porque quando a gente tiver a nossa liberdade como humanidade, nós estivermos unidos, tudo vai ser maravilhoso, né? Nós vamos ter tudo e tudo para todos, né? A abundância, a prosperidade, nós merecemos isso. Então talvez seja interessante a gente ter em mente que a vida será difícil em alguns momentos, né? E talvez vai parecer que a vida é difícil, mas não é. A gente está num processo de aprendizado, num processo de aprender com as experiências, tá bom? Vamos fortes. Estamos cientes que alguns daqueles que não retornaram ao mundo foram aqueles que lutaram contra eles e foram eliminados como resultado disso. Como sabemos dessas coisas? Sabemos porque nós entendemos os coletivos. Nós entendemos o comércio legal deles. E nós entendemos o comércio ilegal deles. Eles querem usar cada
parte do mundo. Eles querem usar cada parte de vocês. Assim como vocês iriam querer usar cada parte de uma vaca ou de uma ovelha ou qualquer outro animal domesticado que vocês criam para os seus próprios propósitos. Como sabemos que eles estão fazendo essas coisas no mundo? Bom, nós sabemos porque nós estamos monitorando as comunicações deles. De outra forma, nós não poderíamos observar totalmente as atividades deles e entender a natureza do envolvimento deles aqui. É notavelmente similar ao envolvimento deles em outros mundos emergentes. O que nós não podemos ver, os não vistos têm nos revelado. Sabemos a partir das transmissões deles, as comunicações com as bases deles dentro do mundo e com os satélites deles fora do mundo, que muitos dos espécimes deles, como eles se referem a vocês, pereceram ou tiveram que ser usados por outras razões. No entanto, sabemos a partir das transmissões terrenas deles que muitas pessoas estão desaparecendo. Então, não é difícil para nós enxergarmos a conexão. Na tentativa deles em criar geneticamente uma nova liderança para a humanidade, uma raça hibridizada, eles precisam de todos esses recursos biológicos que nós estamos descrevendo. O que estamos falando aqui é da parte mais escondida e secreta da agenda deles, a parte que eles nunca vão revelar voluntariamente a vocês. A parte que vocês nunca podem ver sem grande assistência. Essa é a atividade mais secreta deles. Eles vendem produtos biológicos no que vocês poderiam chamar de mercado negro do universo. Mas o valor desses produtos e a demanda por eles é de fato significante. Na maioria dos lugares onde o comércio foi estabelecido, tais como em sua vizinhança, tal comércio é ilegal, porque é considerado ser repreensível moralmente e eticamente. Mas com tantas sociedades tecnológicas existindo no universo e recursos biológicos, tais como os que existem em seu mundo, sendo tão raros como são, a demanda por esses elementos fundamentais é considerável. Muitas nações que estão avançando tecnologicamente excederam os recursos biológicos dos seus próprios mundos de forma que eles precisam procurar esses recursos em outros lugares e eles precisam negociar e realizar permuta por eles, como um de seus esforços primários. Isso não é somente produtos alimentícios, minerais e metais e elementos como esses. É também a necessidade de produtos biológicos tais como aqueles que descrevemos, que são abundantes em seu mundo e que são abundantes dentro da família humana. Então, quando alguém pergunta, o que eles querem? A resposta apropriada é, eles querem o seu mundo e seus recursos. Eles querem vocês e seus recursos. Como temos falado, essa é a agenda mais secreta deles. Mas é necessário que vocês saibam por que isso torna a violação completa. Mas é necessário que vocês saibam por que isso torna a violação completa. Os visitantes não odeiam a humanidade. Eles não são cruéis e assassinos no sentido que vocês possam pensar. Eles só veem vocês como um recurso, da maneira que vocês veem os seus animais como um recurso. Para eles, embora vocês tenham inteligência, eles consideram que vocês são irremediavelmente caóticos e indisciplinados, e eles não entendem as suas motivações mais profundas. Eles veem a sua tecnologia como estando em uma fase bastante adolescente, e eles olham para o seu comportamento destrutivo com preocupação, ansiedade e aversão. Estando sem o conhecimento, a fundação espiritual, eles não veem que aquilo que eles estão perpetrando sobre o seu mundo é repreensível eticamente ou moralmente.
É meramente uma oportunidade de atender às necessidades práticas deles. Como temos falado, eles buscam trazer a humanidade para dentro do coletivo deles, mas isso é somente uma parte muito seleta da sua população. E vocês não estariam nos níveis mais altos da hierarquia. Para todas as outras pessoas do mundo, o que vai acontecer com elas se a intervenção for completa, se a ocupação puder ser estabelecida completamente? Nós temos estado relutantes em lhes dizer certas coisas porque não queremos perder a atenção de vocês. Não queremos que vocês se afastem negando a situação, pensando que vocês não podem enfrentar estas questões. Então, nós tentamos ser extremamente cuidadosos na maneira em que temos apresentado a situação. Mas, apesar disso, existem certas coisas que vocês devem saber e que vocês não podem prontamente enxergar a partir do ponto de vantagem de vocês, do ponto de vista de vocês. Nós tivemos que aprender sobre essas realidades nós mesmos. Embora nós tivemos assistência, tal como aqui estamos provendo para vocês. Mas a natureza repreensível dos coletivos e a falta de moralidade e ética deles é algo que tivemos que enfrentar. É por isso que nós evitamos os coletivos em nossos próprios mundos, onde eles não podem penetrar. Existem muitas nações no universo que criaram alianças para se proteger dos coletivos, tais como esses, particularmente em áreas muito habitadas da galáxia. É por isso que muitas das atividades dos coletivos são governadas por sindicatos e poderes e autoridades de governo regionais. Eles são mantidos sob controle por muitas outras forças que não querem cair sob a persuasão ou controle deles. Até mesmo muitos de seus parceiros comerciais olham para eles com ansiedade. E mesmo se eles são forçados a se envolver em comércio com coletivos, eles devem se proteger contra a influência dos coletivos. Os recursos são preciosos no universo. Recursos minerais, recursos hídricos, recursos biológicos, recursos alimentares. Sociedades tecnológicas grandes, tais como os coletivos, têm uma necessidade enorme por recursos para sua própria manutenção. O comércio deles baseia-se em aquisição de todas essas coisas e na exploração de novas fontes. Isso, é claro, os torna primariamente interessados em mundos emergentes tais como o seu, que estão emergindo dentro de regiões onde eles possuem influência e poder. Considerem nossas palavras. Agora iremos lhes dizer o que vocês precisam fazer. E aí, a chamada para a ação é no 6º relatório amanhã. O que nós precisamos fazer. É o que eles vão dizer. Só mais uma observação que eu tenho a fazer da minha opinião a respeito disso. Eu já fiz uma observação dessa em outro vídeo, em outro relatório, que o que a gente percebe aqui neste relatório que eles falam bastante sobre os animais, como nós inclusive tratamos os nossos animais, e eles citaram que isso é antiético e não é moral, é contra a moral, né? E ética, né? Na verdade, mais ética. Porém, devemos prestar atenção nisso e dar uma olhada também para a parte energética de tudo isso, não somente no nosso universo físico. Então eu convido vocês a olharem a parte energética disso, né? Enquanto nós estivermos nessa frequência, que nós utilizarmos os nossos animais para obter esses recursos biológicos para nós, então nós vamos estar na mesma frequência dos visitantes, dos que fazem isso com a gente. Quando nós pararmos de fazer isso, eles não vão mais ter autorização para ficar aqui. Aí eles vão ter que sair. Eles não vão conseguir ficar mais aqui porque a frequência vai ser outra. Não vai ter mais nem diálogo com relação a isso, né? Eles não vão conseguir fazer mais nada aqui. Tá bom? Então fica aí uma reflexão para vocês fazerem, né? A partir de uma ideia minha uma opinião minha, somente uma opinião.
E desejo a vocês um ótimo dia. Gratidão por estarem aqui, gratidão por compartilharem tudo isso, gratidão por reconhecerem o ser divino que há dentro de vocês. Um beijo enorme dentro do coração de cada um de vocês. E até amanhã, o próximo relatório, 6º relatório, se chama Uma Chamada à Ação. Então eles vão dizer o que nós precisamos fazer. Até amanhã, pessoal!